Olá, amigos, bem-vindos ao José da Fiel. Sou José Luiz de Oliveira. Prazer receber você aqui neste canal para conversarmos um pouco sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Falamos da situação atual aí que vem passando o time, não somente dentro de campo, mas principalmente fora de campo. A situação está muito delicada. Nova diretoria surpreendendo de forma negativa a cada dia nós torcedores corintianos. Gente, tem que falar um pouquinho aí sobre essa administração e já no início deste vídeo eu quero a sua opinião, quero o seu comentário. Estou abrindo oportunidade para você comentar o que você, como torcedor corintiano, está achando da atual diretoria corintiana. Aliás, muitos diretores já debandaram, né? Aí 9 ou mais diretores já deixaram o Corinthians nestes 5 meses da administração do Augusto Melo. Gente, muito complicado o momento muito nebuloso no Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu tenho ouvido pessoas falando, na sua maioria, mal a respeito de tudo que vem sendo feito na administração do Corinthians. Tem aqueles que ainda acreditam, tem aqueles que veem coisas boas, mas está difícil, até mesmo eu que não sou muito crítico, de falar de coisas boas pela atual administração corintiana. Já começa pelo fato do presidente do Corinthians, em maioria das suas falas, serem falas que não geraram credibilidade. Falou uma coisa e de repente era outra. Ou seja, as afirmações do comandante maior do Corinthians não confiáveis. Isso é algo de gravíssimo que precisou ter aí a participação de pessoas experientes dizendo, parem de fazer isso, parem de fazer isso. Então se falou muito do que não se devia falar e o que é pior, né, gente? Não cumprindo com o pagamento de compromissos, como no caso a compra do Fausto Vera, do Argentino Júnior. Agora, lá do time mexicano, que veio o zagueiro Félix Torres, o Santos Laguna também tem débito com o Santos Laguna, e o Santos Laguna está prestes a recorrer à FIFA. E se isso acontece agora, estamos no mês de junho. Estamos no mês de junho. No próximo mês, daqui 30 dias, 32 dias exatamente, abre a janela de transferências aqui na América Latina para compra e venda de jogadores. E se por acaso o Santos Laguna recorrer agora à FIFA, porque, segundo eu li, são 2 meses de atraso da compra do Félix Torres. Além do atraso do pagamento, porque ainda não foi pago o Fausto Vera ao Argentino Júnior, tem ainda esse imbróglio. Mais esse imbróglio, que é o atraso no pagamento da compra do Félix Torres. E o Santos Laguna, obviamente, assim como fez o Argentino Júnior, ameaça entrar com uma declaração, ameaça entrar com uma representação, melhor dizendo, na FIFA, justamente para poder garantir o recebimento dessa compra que o Corinthians fez. Olha que situação, gente. Estou falando da questão financeira. Eu por mim, o Corinthians tinha que fazer como o Santos. Essa diretoria tinha que chegar com humildade e não pensar em contratar grandes jogadores. Quanto custou o Pedro Raul, que nem está sendo aproveitado? Um jogador alto, um jogador que tem facilidade em cabecear a bola. É para estar sendo usado sim. Se não, os 90 minutos de jogo, pelo menos 20, 30 minutos do segundo tempo, ou entrar com ele e de repente mudar a forma do time jogar na segunda etapa. Tem os jogadores experientes para poder fazer essa variação. Você tem que jogar aproveitando a característica do jogador. Agora, claro que para escalar o jogador tem a influência não somente da comissão técnica, infelizmente tem isso. Infelizmente tem isso. Por exemplo, eu acho o Maná melhor do que o Mateuzinho. E Mateuzinho vai jogar. Esse período de 30 dias que o Fagner, que sofreu uma lesão na coxa, vai estar fora, né, se recuperando. Já ficou claro que vai levar pelo menos 30 dias. Pode demorar um pouquinho menos, mas em média isso. Para o lateral, titular do Corinthians voltar, Mateuzinho vai ser o titular. Por quê? Não é porque ele é melhor tecnicamente do que o Maná. Muito pelo contrário, o Maná para mim é melhor tecnicamente que o Mateuzinho. Essa é a minha opinião. Você pode até discordar, por favor, faça o seu comentário aqui discordando. É super válido a sua participação. Se você discorda do que eu falo aqui, você tem total liberdade para poder se expressar, por favor. Do mesmo modo que eu estou tendo liberdade de colocar a minha opinião aqui, quero que você também tenha a sua liberdade em fazer o seu comentário aqui no José da Fiel. O Mateuzinho vai jogar por quê? Porque ele custou uma bala.
Comprou-se o Mateuzinho e o Maná é prata da casa. Mesmo ele sendo melhor que o Mateuzinho, tem a pressão para o Mateuzinho jogar. Né? Tecnicamente, pode ser voluntarioso, ter força de vontade, mas já demonstrou deficiências técnicas, sabe? Na sua participação no time do Corinthians. Tem jogador melhor, o Maná para mim é melhor. Né, que o Mateuzinho. E será que a diretoria, antes de negociar o Mateuzinho, não percebeu isso? Essa deficiência? Não tem um Cifute aí que faz a sondagem? Não passou aí por uma apuração mais detalhada para poder contratar o jogador e ver essas deficiências dele? Gente, tem coisas no futebol que só por Deus, não é? Lógico, futebol não é uma coisa perfeita, nada que fazemos é perfeito, somos imperfeitos, é óbvio. Mas no futebol, no problema dos times de futebol, é a questão política que tem. Do mesmo modo que a gente vê aí, não todos os políticos no país falando da política nacional, mas nós sabemos que a grande maioria é corrupta. No futebol também. Tem essa questão, por exemplo, o Augusto Melo, as alianças que ele fez para poder ganhar a eleição, certo? E coisas que ele prometeu para essas alianças que de repente não está dando para cumprir. Por isso também tem gente saindo fora. Que cada um tem seu interesse ali. O interesse não é em prol do Corinthians, gente. Não é. Me diga uma coisa, saída do Carlos Miguel, né? O empresário pediu para a administração anterior do Duílio Monteiro Alves reduzir de 50 milhões de euros para 4 milhões de euros, que reduzisse para 10. Ficou clara, ficou evidente a intenção de vender o jogador, de ter facilidade para vender o jogador. O argumento usado foi que ele não era titular. Então, foi passado para o Duílio, para a diretoria naquela época, que, não vai ser fácil vender o Carlos Miguel. Ele é reserva. Mas será que esse argumento não foi já com a intenção de vender o jogador? Claro que sim. E tendo essa oportunidade que ele teve agora, e no momento turbulento, como eu já falei em outras oportunidades, se o Corinthians estivesse vivendo um outro momento, um bom momento, com certeza, Cássio estaria no Corinthians. Né? O próprio Carlos Miguel não ia sair do Corinthians. Outros jogadores podem deixar o Corinthians. O Fausto Vera, de repente, estaria jogando muito mais. Lucas Veríssimo não teria saído do Corinthians como saiu. Não é? E outros jogadores mais, gente. Estariam ainda no Corinthians. Jogando e jogando com vontade. Outra coisa ruim nesse momento, além de atrasar o pagamento da compra desses dois jogadores que eu falei, e agora a notícia ela está em evidência pelo atraso do pagamento do zagueiro Félix Torres, ainda tem um atraso no pagamento de salário de funcionários do Corinthians. A coisa vai indo de mal a pior. De mal a pior. Agora vai chegar essa janela, o que tem que fazer, na minha concepção, e vai acontecer de sair jogadores do Corinthians, para poder ter dinheiro, para poder honrar esses compromissos. Agora, tem que dar credibilidade à base. Tem que fazer um trabalho muito mais sério na base do Corinthians para poder usar a base, revelar jogadores como o Santos fez. O Santos, com problemas gravíssimos financeiros, revelou quem? Revelou Neymar, Ganso e tantos outros jogadores. Mesma coisa o Corinthians tem que fazer para poder sair dessa situação financeira terrível, que só afunda o time. Agora veja bem, chega o Augusto Melo prometendo um super patrocínio, conseguiu isso, mas do mesmo modo que chegou esse patrocínio, teve aí algo considerado irregular na negociação, que primeiro o próprio presidente falou que não tinha intermediação alguma, que o fechamento foi direto dele, presidente, com a VaideBet, e de repente aparece uma agência. E essa agência envia dinheiro para uma empresa laranja. Pronto, já configurou um crime. Meu Deus do céu. Bom, tem muita coisa para a gente falar, mas eu quero o seu comentário sobre isso. Esses atrasos no pagamento da compra de jogadores. Aliás, esse atraso pode prejudicar o Corinthians nessa janela de transferência em julho, em que o Corinthians não poderá vender e nem comprar jogadores. Meu Deus do céu. Deixe seu comentário aqui no José da Fiel. Estamos juntos. Você está satisfeito ou insatisfeito com a atual administração corintiana? Torcedor, este é o José da Fiel, sou José Luiz de Oliveira. Grande abraço para vocês, estamos juntos.